Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Giovanna Fontenelle, eu sou wikimedista desde 2016 e hoje eu estou aqui para participar do quadro Wiki Relatos do História na Wiki. Primeiramente eu gostaria de agradecer ao Pedro e ao Lucas por terem me convidado para participar desse quadro. É uma honra muito grande estar no mesmo local que a Flávia e o Rodrigo estiveram anteriormente e poder falar um pouquinho das coisas que eu faço e do cargo que eu tenho. Eu faço parte do Wikimovimento Brasil, que é esse grupo de usuários que é atualmente o único afiliado à Fundação Wikimedia no Brasil. É um grupo, como eu disse, de voluntários, que também tem uma equipe profissional, né, que é composta de 5 pessoas. Nessa equipe eu ocupo o cargo de gerente de projetos, no qual eu mexo com programas de educação e programas com o que a gente chama de GLANs, né, com instituições de patrimônio, que no GLAN são, né, a sigla em inglês para galerias, bibliotecas, arquivos e museus. Além disso, além dessa minha atuação profissional, eu também sou jornalista e sou historiadora, o que tem tudo a ver então com o canal do Lucas e do Pedro, né, o História na Wiki. Bom, o primeiro contato que eu tive com a Wikipédia e com as outras plataformas Wikimedia foi em 2016. Claro que antes eu lia a Wikipédia e fazia uso, mas o primeiro contato mais ativo que eu tive foi em 2016, durante a disciplina de Ciência Política que eu tive no terceiro ano da Faculdade de Jornalismo. Inclusive, essa disciplina era dada, né, é dada ainda pelo atual coordenador do Wikimovimento Brasil, o João Pechansky. E foi ali que eu tive meu primeiro contato. Eu gostei muito de editar, fiquei apaixonada por aquilo. E então falei com ele, falei que eu estava interessada em fazer outras coisas e participar de outros eventos. E aí, a partir de então, eu comecei a participar de alguns eventos, principalmente aqueles que eram ligados ao CEPID Neuromat, né, que é essa instituição de pesquisa do Instituto de Matemática e Estatística da USP, que é onde o João também trabalha. E aí, no final da minha graduação, me ofereceram uma bolsa no CEPID Neuromat de jornalismo científico, na qual eu lidava, então, com a Wikipédia e discussões museológicas, né? E foi daí que eu entrei em contato com o GLAN do Museu Paulista. O GLAN do Museu Paulista já existia desde 2017, mas eu entrei em 2018, no comecinho do ano, com essa bolsa que eu tinha ali no CEPID Neuromat para pesquisar jornalismo científico e museologia. Era uma bolsa da FAPESP. E aí eu tive um ano para fazer essa bolsa, e dentro desse ano eu fiz também esse GLAN do Museu Paulista. E nesse período eu acho que a gente fez nesse GLAN uma disponibilização de acho que mais de 18 mil imagens e metadados do acervo da instituição. Nos projetos GLAN, é muito comum que a gente então faça a disponibilização do acervo dessas instituições, né, de arquivos, museus, bibliotecas nas plataformas Wiki, para que as pessoas, os usuários, possam usar e melhorar o conteúdo disponível nas plataformas utilizando o acervo dessas instituições, né? No momento, a gente continua fazendo o GLAN do Museu Paulista, agora até numa segunda fase, com quase toda a equipe, né, toda a equipe profissional do WMB empenhada nesse projeto. A gente está montando a estratégia de difusão digital do museu nesse momento. E também há outros GLANs. Há o GLAN, por exemplo, do Arquivo Nacional, que inclusive, além das milhares de fotos maravilhosas e que mudaram a qualidade da Wikipédia em português, basicamente, também promove outras iniciativas como o Wikiconcurso, maratonas de edição, no caso do Museu Paulista, né? A gente acabou de terminar um Wikiconcurso agora com o Museu Paulista e vai começar um outro com o Arquivo Nacional, que é justamente para utilizar os acervos dessa instituição para melhorar verbetes, né, para melhorar a disponibilização e o uso desses arquivos, em que a gente faz
muito tempo já, né? No caso do Wikiconcurso do Arquivo Nacional, é um Wikiconcurso que vai tratar somente da cidade de Brasília, mas geralmente a gente também faz outros eventos em que abordam o acervo dessas instituições no geral, né? Tipo maratona de edição. Bom, enfim, além desses programas GLAM, eu também no momento faço os programas de educação do grupo. E aí, nesse período agora, a gente está organizando uma série de oficinas em que os educadores, né, a gente chama educadores, mas professores no geral, entram para se reunir, né, assistem 2 apresentações e depois tem um espaço de discussão, justamente para eles aprenderem e melhorarem as suas atuações nas plataformas do Wikimedia, né, ensiná-los e ajudá-los a aplicar as plataformas Wikimedia e novas formas, metodologias de ensino nas suas salas de aula, né. Bom, além disso, é interessante explicar que no cargo que eu tive de bolsista no Neuromat, né, com a Bolsa FAPESP, eu fui considerada uma wikimedista em residência, né, Wikimedia in Residence, que é justamente uma pessoa que está ligada às plataformas Wikimedia e trabalha com as plataformas Wikimedia, mas também está ligada a alguma instituição, né? Foi esse o cargo que eu tinha ali no Neuromat. E meio que paralelamente ao Museu Paulista, só que mais, de fato, ao CPI Neuromat. Bom, e de lá para cá eu realmente edito, né, faço uso das plataformas Wikimedia, editando conteúdos que geralmente têm a ver com acervos dessas instituições, né? Eu sou bastante ativa, então, em conteúdos que têm a ver com o Museu Paulista. Eu costumo fazer vários carregamentos grandes no Wikimedia Commons e no Wikidata, que são justamente ligados a esses projetos GLAMs que nós promovemos, né? Mas eu também utilizo meu tempo dedicado às plataformas Wiki, fazendo outros tipos de edição, por exemplo, aquelas ligadas a maratonas de edição, nas quais a gente geralmente fala e aborda aspectos de diversidade, né? Então, desde que eu entrei mais ativamente, eu sempre ajudo e promovo maratonas que tenham a ver com a melhoria de conteúdos na Wikipédia sobre mulheres e por mulheres, né? Bom, desde 2018 eu participo dessas campanhas de diversidade, né? Então, a campanha Artes e Feminismos no Brasil, né? Que acontecia bastante ligada à Faculdade Casper Libero no começo, e hoje conta com alguns outros eventos e instituições. Em 2018 eu ajudei a apresentar, e aí agora em 2020 não só eu apresentei, como eu também organizei a campanha. Nós tínhamos 5 eventos programados, mas por conta do Covid-19 a gente só conseguiu realizar 3, e de forma remota, né, porque esses eventos geralmente acontecem no mês de março, né, que é o mês internacional da mulher, e foi exatamente o mês em que a pandemia estourou aqui no Brasil. E aí nós conseguimos fazer 3 eventos, o primeiro era o Mulher, Arte e História 1, que era justamente ligado ao acervo do Museu Paulista, né, do Museu do Ipiranga, pensando então esse acervo de história, o que é muito legal aqui pro nosso canal, mas também pensando em arte e pensando justamente nas mulheres que estão representadas no acervo dessa instituição, né? Tentando mudar o conteúdo das plataformas Wiki, principalmente a Wikipédia, sobre essas mulheres do acervo. Também tivemos uma maratona de edição com a Universidade de São Caetano do Sul, tratando de mulheres, então, do ABC Paulista. O evento chamava Wiki Mulher, Mais Memória, Mais Grande ABC 2020. E também fizemos um evento com o Instituto Moreira Salles, que também temos um GLAM dentro do Wiki Movimento Brasil, e que, desde 2019 tem participado também dessas maratonas de diversidade, né? E aí, justamente essa que nós fizemos em março era chamada Artes e Feminismos 2.
E teve a participação da Coletiva na Pupila e a Escola de Artes Visuais do Parque Lage. E também tratou sobre mulheres artistas e mulheres que estavam nos acervos dessas instituições, né? Melhorar o conteúdo dessas mulheres na Wikipédia. Essas maratonas de edição sobre diversidade também acontecem fora da campanha Artes em Feminismos, apesar de estar ligada sempre. Nós tivemos alguns exemplos, como maratonas de edição, por exemplo, com programaria, que era muito legal justamente para trazer mulheres para esse mundo um pouco mais técnico de programação da Wikipédia. Tivemos 3 eventos com o Museu do Futebol, né, pensando justamente na representação de mulheres jogadoras e tentando melhorar o conteúdo disponibilizado sobre mulheres jogadoras, sobre jogadoras na Wikipédia, principalmente pensando porque o primeiro, na época que a gente promoveu, estava acontecendo, né, a Copa Feminina de Futebol. Então foi um momento bem legal para falar sobre isso. Falar sobre a representatividade de mulheres na Wikipédia e no esporte. E outro evento muito interessante de mencionar é o Mulher em Mídia, né? A gente tem, como eu sou jornalista e vim exatamente de um passado na Wikipédia que começou numa faculdade de comunicação, né, que era a Casper Libero. A gente tem uma atuação bastante grande, não só em história, né, com as instituições de guarda, o Museu do Ipiranga, o Arquivo Nacional e outras instituições, mas também temos um lado bastante grande ligado à comunicação, né? Então a gente está sempre promovendo eventos como esse da Casper e como da Faculdade de São Caetano do Sul, que justamente tem o intuito de melhorar o conteúdo disponibilizado sobre comunicadoras, jornalistas, radialistas, etc., nas plataformas do Wiki, né? E aí esse evento na Casper, que já teve várias edições, né? Acho que, se não me engano, teve 5 edições, se chama Mulher e Mídia, né? Então, Mulher e Mídia 1, 2,